turma do sexto ano, tudo bom com vocês? Estamos iniciando agora a nossa terceira aula referente à nossa terceira unidade. Na aula de hoje, nós daremos continuidade ao estudo do capítulo 8, sobre os entes da geometria. Na aula passada, nós estudamos sobre os polígonos e nessa aula nós vamos estudar um polígono específico, que são os triângulos. Então, pegue o livro de vocês, na página 237, pegue também lápis, borracha, caneta, pegue uma régua, pegue o caderno, o material necessário marca-texto e vamos dar início à nossa aula. Na página 237, embaixo desse quadrado de curiosidades, vocês vão acompanhar a leitura comigo. Como você pode notar, para formar um triângulo, precisamos de 3 pontos distintos em um mesmo plano. E essa figura geométrica é muito utilizada principalmente em navegação. Dados 3 pontos não alinhados, A, B e C, chama-se triângulo a união dos segmentos AB, BC e CA. Aí tem a imagem de um triângulo, embaixo tem. Os triângulos são polígonos que possuem apenas 3 lados e 3 ângulos. Então, grifem essa última frase que eu falei. Os triângulos são polígonos que possuem 3 lados e 3 ângulos. Então, essa é a definição. Triângulo é um polígono que vai ter 3 lados e vai ter 3 ângulos. Como ele tem 3 lados e 3 ângulos, logo ele vai ter também 3 vértices, tá? Nós vimos que os polígonos são classificados quanto aos lados, que no caso seria um trilátero, e quanto aos ângulos, que no caso seria o nome o triângulo. Sendo que a maioria dos polígonos, com exceção dos quadriláteros, vai receber os nomes pela quantidade de ângulos. Então ele chama-se triângulo porque tem 3 ângulos. Poderia ser chamado também trilátero, mas quase não ouvimos chamar assim. Então a primeira coisa que eu vou precisar pedir para vocês agora é que vocês desenhem um triângulo. Só que nós vamos desenhar conforme o livro falou. O livro diz assim: dados 3 pontos distintos e não alinhados. Então vocês vão pegar uma folha do seu caderno e vão fazer 3 pontos nesse seu caderno, de forma que esses 6 pontos não estejam alinhados, tá? Pode ser como você quiser. Eu vou colocar aqui, ó. Esses são meus 3 pontos. Pronto, coloquei. Vocês vão colocar os 3 e eles não podem estar alinhados. Em seguida, vocês vão pegar a régua e vai passar segmentos ligando esses 3 pontos. Então, se for preciso, vocês pausem aí o vídeo e faz no seu caderno, tá? Aqui, ó. Eu vou colocar aqui a minha régua e vou fazer um segmento ligando esses 2 pontos. Depois eu vou fazer outro segmento ligando esses 2 pontos. E, por fim, ligando esses 2. E lembrando que um polígono, ele é formado por segmentos de reta, não pode ter curva e a imagem ela tem que estar fechada. Não pode ficar aberta. Ok? Então, quando a gente faz 3 pontos distintos não alinhados e quando a gente liga esses pontos entre si, a figura formada é um triângulo. No caso aqui, ele tem os 3 vértices e 3 lados e 3 ângulos. E é justamente sobre esses elementos do triângulo que nós vamos falar agora. Elementos do triângulo que estão também na página 237 já embaixo. Então, os elementos dos triângulos são os vértices são os pontos que nós desenhamos que nós fizemos para poder desenhar o nosso triângulo. Então, lembrando que ponto a gente define com uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Então, eu fiz um ponto aqui, ó, que é esse ponto preto, vou chamar ele de A. Fiz um ponto aqui, vou chamar ele de B. E um ponto aqui, vou chamar ele de C. Pode ser outras letras, pode ser as letras que vocês quiserem, tá? Então, o vértice são os pontos do meu triângulo. São os pontos que vão ligar os segmentos. Tá aí a definição, ó. Vocês vão marcar, tá? Os vértices são os pontos que ligam. Então, vértice, pontos. Os lados. Os lados são os segmentos formados pelos pontos. Quando eu ligo esses pontos, eu tenho segmentos de reta. Esses segmentos nós chamamos de lados. Então, observe aqui, ó, quando eu liguei o ponto A com o ponto C, eu formei
um segmento. Tem o outro lado, que é o lado que eu liguei de A até B, então aqui, ó, AB. E tenho, por fim, o lado que eu liguei de B até C, que é o lado BC. Então, observe, esse triângulo tem 3 pontos, que é o A, o C e o B. Ele tem os lados, que é o lado AC, AB e BC. E os lados são os segmentos, tá? E tem os ângulos internos. Em cada vértice, ou seja, em cada ponto, eu vou ter um ângulo. Então, nesse ponto aqui, ó, nesse ponto A, nesse vértice aqui A, eu vou ter um ângulo. Como é que eu denoto esse ângulo? Eu vou pegar os pontos que ligam ele, ó. Se é formado por esses dois segmentos, eu vou pegar esse ponto, esse e esse, sendo que o vértice de onde é o ângulo fica no meio. Então, é o ângulo C, A, B. Chapeuzinho no A. Outro ângulo, vou colocar agora de preto. Aqui, ó, eu tenho um ângulo aqui para o vértice A, vou ter um ângulo aqui para o vértice B. Então, aqui eu também tenho um ângulo, ó. Esse ângulo, como é que eu vou chamar? A, B, C. Sendo que o B vai ficar no meio porque ele é o vértice do ângulo, ó. A, B, C. Chapeuzinho no B. E, como eu tenho 3 vértices, como eu tenho 3 lados, eu tenho também 3 ângulos. Por fim, o último ângulo é esse aqui, ó, no vértice C. Um ângulo no vértice A, um ângulo no vértice B e um ângulo no vértice C. Esse ângulo aqui eu vou chamar de A, C, B. Lembrando que o vértice é sempre o que fica no meio. Esse é o A, C, B, chapeuzinho no C. Então, todo triângulo, ele tem o vértice, que são os pontos, ele tem os lados, que são segmentos que ligam esses dois pontos, e tem os ângulos internos, que são formados pelos segmentos. Então, em cada vértice, eu vou ter um ângulo. Tá? Então, tá aqui os elementos. Façam isso no caderno de vocês. Desenhem o seu triângulo, marque 3 pontos. Dê qualquer letra, para vocês podem nomear esses pontos com qualquer letra, tá, do nosso alfabeto. Lembrando que tem que ser letra maiúscula, não precisa ser A, B, C. Você pode, inclusive, botar as letras do seu nome, se você quiser. Passe os lados e defina esses lados. Então, se você tem 2 pontos, diga como é aquele segmento. No meu caso aqui foi o AC, o B, o AB e o BC. O seu, você vai juntar as letras que você colocou no seu triângulo. E marque também os ângulos internos desse seu triângulo. Agora nós vamos para a página 238 do livro, onde nós vamos falar sobre a classificação dos triângulos, como eles são classificados. Tem um quadradinho laranja e eu vou lá embaixo. Os triângulos podem ser classificados de acordo com a medida dos ângulos ou de acordo com a medida dos seus lados. Então eu coloquei aqui, ó, a classificação dos triângulos. A gente pode classificar olhando e observando os lados desse triângulo, e nós podemos também classificá-los olhando os ângulos desse triângulo. Então, nós vamos primeiro definir cada um deles, observando os lados, depois nós vamos definir observando os ângulos. A definição deles está nesses 2 quadradinhos verdes. Então, aqui, nesses quadradinhos, vocês podem chamar a atenção desse quadrado, fazer assim, tipo uma nuvenzinha em volta, colocar uma observação bem grande. Não precisa grifar porque já está de verde, mas deixem isso bem destacado para que vocês lembrem e possam estudar, tá? Esse é um assunto muito importante e essas propriedades aqui também são. Como eu falei, nós vamos ver as classificações dos triângulos primeiro observando os lados desse triângulo. Lembrando que um mesmo triângulo ele pode ter 2 classificações, quanto ao lado e quanto ao ângulo ao mesmo tempo. Nós vamos ver separados. Então, vamos ver as classificações dos triângulos quanto aos lados. Eu trouxe aqui 3 triângulos diferentes e nós vamos analisar cada um deles, tá? Um triângulo equilátero, tá aí, tá? Na página 238, no quadradinho verde, o primeiro. Triângulo equilátero. Quando é que um triângulo ele é equilátero? Quando ele possui a medida dos 3 lados iguais. Então, ele tem os 3 lados
iguais. Se quando eu olhar para um triângulo, a medida dos três lados dele forem a mesma, esse triângulo é chamado equilátero. Eu trouxe aqui esse triângulo que eu fiz. Olha, nesse meu triângulo eu tenho que esse lado mede 20 centímetros, esse aqui mede 20 centímetros e esse mede 20 centímetros. Como esses três lados do meu triângulo, esse lado aqui, esse e esse aqui, tem todos três a mesma medida, esse triângulo vai se chamar equilátero. Olha o outro que eu trouxe, esse aqui. Observe que esse aqui tem aqui medida 20, nesse outro lado mede 20, nesse lado aqui mede 28. Então, ele não tem os três lados iguais. Ele não pode ser chamado equilátero. Ele só é chamado equilátero se possuir as três medidas iguais. Nesse caso aqui, o meu triângulo equilátero é esse, porque aqui mede 20, 20 e também mede 20. Mas o triângulo, ele também pode ser classificado de isósceles. Quando é que o triângulo vai ser isósceles? Quando ele tiver dois lados iguais e um lado diferente. Não são três lados. Então, dois deles vai ser igual e um lado vai ser diferente. Vamos pegar o triângulo que eu peguei anteriormente. Três lados iguais. Três lados iguais é equilátero. Veja aquele exemplo que eu tinha mostrado a vocês. Olha esse triângulo. Eu tenho essa medida aqui 20, essa outra medida 20 e essa 28. Então, nesse triângulo aqui, esses dois lados são iguais e esse aqui é diferente. Então, se eu tenho um triângulo com dois lados iguais e um diferente, esse triângulo é chamado isósceles. Então, aqui eu tenho esse triângulo que é equilátero, tem os três lados iguais, e tenho que esse aqui que é isósceles, porque ele tem dois lados iguais e um diferente. Gente, ó, esse triângulo poderia aparecer assim. Se ele aparecer assim, não tem problema. Esse lado é 20, esse lado é 20 e esse é 28. Logo, dois lados iguais, um diferente, ele é isósceles. E o triângulo pode ser classificado como escaleno. O triângulo escaleno é aquele em que os três lados são diferentes. Ou seja, não tem nenhum lado igual ao outro. Veja esse triângulo que eu trouxe para vocês. Nesse triângulo aqui, esse lado aqui mede 18 centímetros, esse lado aqui mede 20 centímetros e esse lado aqui mede 32. Então, ó, 18, 20 e 32. Não tem nenhum lado igual ao outro com a mesma medida. Nenhum lado mede a mesma medida que o outro. Então, nesse caso aqui, é que as três medidas são diferentes, eu tenho um triângulo escaleno. Retomando, triângulo equilátero, as três medidas dos lados iguais. Triângulo isósceles, eu tenho duas medidas iguais e uma diferente. E triângulo escaleno, em que as três medidas são diferentes. Agora nós vamos ver a classificação dos triângulos e nós não vamos mais olhar os lados. Agora nós vamos olhar os ângulos desse triângulo, tá? Aqui nós já vimos que se a gente observar os lados, ele pode ser equilátero, isósceles ou escaleno. Mas se eu não observar os lados, eu vou esquecer os lados desse triângulo e vou olhar apenas para os ângulos. Nós vimos que o ângulo ele pode ser nulo, ou seja, não tem ângulo, não tem abertura, vale 0 graus. Ele pode ser chamado ângulo de uma volta, se der uma volta completa e tem 360 graus. Ele pode ser raso, se der metade de uma volta, tá? Fica meia volta e mede 180 graus. Ele pode ser chamado reto quando as duas retas estão perpendiculares e correspondem a um quarto de uma volta. Eu consigo fazer um quadradinho dentro. Então, se eu consigo fazer um quadradinho, eu tenho um ângulo reto, mede 90 graus. E qualquer valor entre
0 e 90 vai ser chamado agudo e qualquer valor entre 90 e 180 vai ser chamado ângulo obtuso. Então, eu vou observar os ângulos de um triângulo e vou também classificar eles. Ele vai receber 3 nomes diferentes, só que dessa vez eu não vou olhar os lados do triângulo, eu vou olhar os ângulos que pertencem a esse triângulo. Vamos começar. Acutângulo. Quando é que um triângulo ele vai ser acutângulo? É quando ele possui os 3 ângulos agudos, ou seja, os valores desses 3 ângulos têm que estar entre 0 e 90. Nesse caso aqui, 3 ângulos agudos, ou seja, os ângulos têm que estar entre 0 e 90. Eu vou pegar aquele meu triângulo, vou pegar esse triângulo aqui, ó. Nesse triângulo, eles têm os 3 ângulos a mesma medida, 60, 60 e 60. Um ângulo de 60 graus, ele é chamado de agudo, porque esse valor está entre 0 e 90, tá? Então, 60 é agudo, agudo, agudo. Aqui poderia aparecer um ângulo, por exemplo, aqui 50, aqui 60 e aqui 40. Então, se todos os ângulos, eles não precisam ser iguais, certo? Os ângulos não precisam ser iguais. Precisa que eles sejam os 3 agudos. Se os 3 ângulos forem agudos, esse triângulo vai se chamar triângulo acutângulo. Nesse caso aqui, esse triângulo é acutângulo, porque os 3 ângulos dele são agudos. O triângulo também pode ser chamado de retângulo. Olha, pelo nome, nós já imaginamos, olha, retângulo. Eu tenho que ter um ângulo reto. Então, se dentro de um triângulo eu observar que tem pelo menos um ângulo reto, o ângulo reto mede 90 graus. E ele é representado por aquele quadradinho assim, ó. Quando eu consigo fazer esse quadradinho com um ponto, é um ângulo reto, mede 90. Aqui um exemplo de um triângulo para vocês. Esse triângulo aqui, ele tem 2 ângulos agudos, olha. Observe que aqui tem 45 e aqui 45. Esses 2 ângulos são agudos, porque 45 está entre 0 e 90. É um valor que está compreendido. Se eu escrever de 0 até 90, o 45 está ali dentro. Então, esses 2 ângulos são agudos e esse ângulo aqui é um ângulo reto, vale 90 graus. Representei, fiz até o desenho do quadradinho com a bolinha. Então, esse aqui é 90 graus. Se em um triângulo eu tenho um ângulo de 90 graus, eu tenho um triângulo e esse triângulo é chamado retângulo. Então, lembrando, 3 ângulos agudos, acutângulo. Se aparecer um ângulo reto, ele é retângulo. E o triângulo é chamado de obtusângulo se eu tiver um ângulo que seja obtuso. Ou seja, para ser acutângulo, todos os ângulos têm que ser menores que 90. Ó, aqui, ó. Todos os ângulos menores que 90. 60, 60, 60. Todos os ângulos são menores que 90. Para ser retângulo, eu tenho que ter um ângulo que mede 90, que seja reto. Aqui, ó. Um ângulo que mede 90. E para ser obtusângulo, eu preciso de um ângulo obtuso, ou seja, que tenha um ângulo maior que 90, pelo menos um. Aqui, todos têm que ser menores que 90. No retângulo, tem que ter um ângulo exatamente igual a 90. E no obtusângulo, eu preciso de um ângulo que seja maior que 90. Olha esse outro triângulo aqui que eu trouxe. Esse meu ângulo aqui mede 30 graus. Esse ângulo que mede 30 é menor que 90, então ele é agudo. Tenho esse outro ângulo aqui que mede 40. Se ele é 40 e é menor que 90, ele também é agudo. E tenho esse aqui, de 110. 110 é maior que 90, então esse ângulo aqui é obtuso. Se eu tenho um ângulo maior que 90, o meu triângulo é obtusângulo.
Lembrando, retomando aqui os três, 60, 60, 60. Os três menores que 90. Acutângulo. Esse aqui. 45, 45 e 90. Então, menor que 90 agudo, menor que 90 agudo. Esse aqui, 90 reto, ele é retângulo. E nesse aqui, eu tenho 30, menor que 90, ele é agudo. 40, menor que 90, ele é agudo. 110, maior que 90, é obtuso. Logo, esse triângulo é obtusângulo. Além disso, os triângulos eles podem receber os dois nomes ao mesmo tempo. Lembra quando eu falei? Vamos ver aqui os triângulos que eu fiz. Esse triângulo aqui, que eu desenhei, ele tem lados 20, 20 e 20. Tem os três lados iguais. Ele é um triângulo equilátero. Só que ele também tem os três ângulos agudos. Então, ele é um triângulo equilátero acutângulo. Ele pode receber os dois nomes. Ele é equilátero acutângulo. Equilátero porque tem os três lados iguais. E acutângulo porque os três ângulos são menores de 90. Esse outro triângulo aqui que eu fiz, ele é um triângulo isósceles. Porque ele tem dois lados iguais e tem um diferente. Mas ele também é um triângulo retângulo. Porque ele tem dois ângulos agudos e tem um reto. E esse aqui, ele é um triângulo escaleno, tem os três lados diferentes, mas ele é também um triângulo obtusângulo, porque tem um ângulo maior do que 90 graus. Então, observe que os triângulos ele pode receber os nomes quanto aos lados e quanto aos ângulos ao mesmo tempo. E não é correspondente, né? Tá? Nem todo triângulo equilátero nem todo triângulo isósceles vai ser acutângulo. Ele pode ser um triângulo isósceles retângulo, pode ser um triângulo isósceles obtusângulo. Então, aqui no caso do que eu desenhei, o equilátero era acutângulo, o isósceles era retângulo, o escaleno era obtusângulo. Ele pode ser escaleno, ter os três lados diferentes, e ser retângulo, ter um ângulo reto. Então, a correspondência não é assim. Então, eles podem se misturar. Equilátero com retângulo, equilátero com obtusângulo, ok? Então, veja que eles podem aqui, esses nomes, não precisa ser essa correspondência que eu fiz. Para finalizar a aula de hoje, nós vamos falar sobre a lei angular de Tales, que está na página 238 do livro de vocês. Pega aí que vocês vão grifar essa definição. Lei angular de Tales é a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus. Então, Tales, ele descobriu, chegou a uma conclusão de que quando eu somo os ângulos internos de qualquer triângulo, pode ser qualquer um, independente, ele pode ser equilátero, isósceles, retângulo, obtusângulo, acutângulo, escaleno. Qualquer uma definição, qualquer uma classificação do triângulo foi um triângulo, quando eu somar os três ângulos internos, a soma deles tem que dar 180 graus. É isso que a lei angular de Tales fala. Então, eu coloquei, fiz aqui, desenhei três triângulos diferentes para vocês, para a gente entender como funciona. Então, em qualquer triângulo, vamos lá, aqui. Lembra daquele triângulo acutângulo que eu mostrei para vocês? Quando eu somo 60 mais 60 dá 120, mais 60, 180. Então, a soma desses três ângulos tem que dar sempre 180. Deixa eu mostrar agora o triângulo retângulo. Ó, aqui 45, aqui 45. Esse aqui é um ângulo reto, mas de quanto? 90. Então, 45 mais 45, 90. 90 mais 90, 180. A soma dos três tem que dar 180. No obtusângulo, olha, 110 mais 30, 140. 140 mais 40, 180. Então, qualquer que seja o triângulo, quando eu somar os três ângulos, a soma deles três tem que resultar em 180.
Pode dar outro valor? Não. Se por algum acaso você fez e deu outro valor, ou você deve ter medido os valores dos ângulos errados, porque a soma desses três ângulos só podem dar como resultado 180. Então, eu tenho aqui, ó, desenhei três triângulos diferentes, tá? Nesse meu primeiro triângulo azul, eu já tenho dois lados. Esse lado mede 35, esse ângulo aqui, já tenho dois ângulos. Então, eu desenhei aqui três triângulos diferentes. Nesse meu triângulo aqui azul, esse meu ângulo mede 35, esse outro ângulo mede 105 e esse aqui está sem medida. Mas eu consigo descobrir quanto ele é, porque eu sei que os três juntos tem que dar 180. Então, quanto eu já tenho aqui? Eu tenho 35 desse com 105 desse. Nesses dois, eu já tenho quanto? Eu tenho 105 mais 35. Esses dois ângulos juntos já dá 140. Esses dois juntos. Se os três tem que dar 180, quanto tem que ser esse? Para eu somar com 140 e dar 180. Então, se você souber fazer de cabeça, você pode fazer. Se não, faz a conta de subtração. 180, que é o valor que tem que ter os três ângulos, menos 140, que são os dois ângulos juntos. 0 menos 0, 0. 8 menos 4, 4. 1 menos 1, 0. Então, esse ângulo aqui, ele tem que ter 40 graus. Aí, some. Se você somar os três, vai dar justamente 180, que é o que a lei angular de Thales fala. Então, 35 mais 105, 140. 140 mais 40, 180. Vamos aqui para esse triângulo vermelho. Eu tenho aqui já dois ângulos que já estão com valores. Esse aqui que mede 40 e esse aqui, que embora o valor dele não tenha aparecido, eu sei quanto vale, é um ângulo reto. E esse ângulo reto vale 90. Então, eu tenho um ângulo de 90 e já tenho de 40. Os dois juntos, 90 mais 40, somando 0. 9 mais 4, 13, dá 130. Quanto é que eu tenho que somar com 130 para dar 180? Então, é só eu fazer a conta aqui de subtração. É 180 menos 130. 180 menos 130 é 0 menos 0, 0. 8 menos 3, 5. 1 menos 1, 0. Então, dá 50. Logo, esse ângulo aqui só pode ser 50 graus. Somando 50 mais 40, 90. 90 mais 90, 180. Para finalizar, tem o último triângulo aqui, o preto. Tem dois valores. Esse ângulo aqui que mede 50 e esse ângulo aqui que mede 60. Então, novamente, 50 mais 60, nós vamos ter aqui esses dois juntos, 50 mais 60, 0 mais 0, 0, 50 mais 6, 11, 110. Quanto tem que ser esse aqui para a soma dos três dá 180? Para quando eu somar com 110 dá 180, eu pego 180 e diminuo de 110. 0 menos 0, 0, 8 menos 1, 7, 1 menos 1, 0, dá 70. Logo, esse ângulo aqui só pode ser 70 graus. Aí, quando a gente soma, fica 50 mais 60, 110, 110 mais 70, 180. Lembrando que a soma desses três ângulos aqui em um triângulo tem que dar 180. Não pode nem dar menos e nem pode dar mais. Nem pode faltar, nem pode exceder esse valor. Para vocês exercitarem o estudo sobre os triângulos, vocês vão responder às atividades que se encontram nas páginas 239 e 240, as questões 31 até 34 e também na página 249 a questão de número 14. Bons estudos e até a próxima aula!